Olá, mentes abertas! Nós dividimos esse episódio sobre La Cueva de los Tayos no Equador em duas partes, para não deixá-lo muito longo. Então aqui nós vamos agora para a segunda metade. Na primeira nós falamos sobre o Padre Crespi e focamos na misteriosa biblioteca de artefatos e livros com a história antiga da humanidade que poderia relacionar as civilizações pré-incas às civilizações assírias, babilônicas, sumérias. Nesse episódio, nós vamos complementar o compartilhamento desse assunto com você. Depois de Crespi, o grande divulgador e gerador de polêmicas sobre os mistérios de Los Tayos foi o empreendedor, autor e arqueólogo húngaro, que era naturalizado argentino, Juan Morix, ou Juan Morix. Ele se tornou um grande pesquisador da cultura dos povos Shuar lá no Equador. Mas é importante registrar que, apesar do Juan Morix ter sido um nome muito relacionado a Los Tayos, inclusive dando nome ao principal portal que tem traços de tecnologia avançada na sua estrutura, lá dentro da Cueva de Los Tayos, o Juan Morix, na verdade, tomou conhecimento dos mistérios das cavernas depois de ter contato com um equatoriano chamado Petrônio Jaramillo, em 1964. Esse nome é bem importante porque foi desse contato do Jaramillo com o Juan Morix que o fenômeno de Los Tayos começou a ganhar divulgação. O Jaramillo foi assassinado num assalto em 1998 e ele estava bastante envolvido no assunto junto com o pesquisador Stanley Hall, ou Stan Hall, que é um honorário vitalício e representante internacional da Federação Shuar, lá do Equador. O Jaramillo, então, era a pessoa que tinha conhecimento do assunto das cuevas de Los Tayos desde a década de 40, quando um guia do povo Shuar, amigo dos avós e dos parentes do Jaramillo, o levou até o local onde o povo Shuar dizia que estavam guardadas as placas de ouro ou a biblioteca de livros de ouro com a história ancestral da humanidade. Segundo toda a mítica que foi se formando ali em torno de Los Tayos, esse complexo de cavernas foi ganhando notoriedade justamente pela divulgação aí desse húngaro chamado Juan Morix, que inclusive chegou a envolver e convidar o escritor Erich von Däniken, lá o austríaco dos deuses astronautas, para vir ao Equador conhecer Los Tayos. Então esse tema ganhou o interesse do Erich von Däniken na sua obra, lá focada nessa questão de um passado arqueológico oculto ou proibido, mas houve ali inclusive uns problemas em relação ao que de fato o Morix deu acesso ao Däniken. Ele foi para o Equador, ele fez lá uma expedição na década de 70, mas isso acabou prejudicando até a reputação do Erich von Däniken, porque os artefatos que ele mostrou no seu livro Ouro dos Deuses foram contestados, apesar do Däniken ter feito a pesquisa, ter seguido as orientações do Juan Morix e ter falado inclusive com o próprio Padre Crespi. Então isso acabou abalando, vamos dizer, prejudicando a reputação do Erich von Däniken, mas pesquisadores do assunto específico dessa biblioteca de ouro, eles acreditam que na verdade os livros não estão na Cueva de los Tayos, e sim numa outra localização que aparentemente os nativos do povo Shuar são guardiões e não querem revelar até hoje. Ainda assim, as difíceis expedições às cavernas de Los Tayos são suficientes para que sejam vividas impressionantes experiências pelos peritos que conseguiram passar da entrada da caverna principal. Além da fauna de insetos, aves e felinos, que é uma fauna rara e variada, são relatadas e fotografadas imagens de seres ditos elementais. Esses exploradores acabam tendo que dormir ali para poder ficar o tempo necessário para explorar corretamente todo o complexo, e eles acabam tendo sonhos premonitórios, eles ouvem pessoas falando com eles, pessoas que são invisíveis, existe a experiência de projeção astral. Então há relatos bem perturbadores e interessantes, como os que foram recentemente registrados em um documentário do explorador Raul Cabrera. O Raul Cabrera ele é um atleta campeão de apneia, ele é equatoriano, e ele conseguiu o apoio do governo equatoriano para fazer uma detalhada expedição lá em Los Tayos.
Apoio esse que ele só recebeu porque ele consegue levar adiante o desafio, inclusive por ser campeão de apneia, de ficar submerso ali cerca de 5 minutos até sair do outro lado das cavernas e explorar a maior parte do complexo lá de Los Tayos. Uma outra curiosidade impressionante sobre Los Tayos: o interesse e a participação do astronauta americano Neil Armstrong numa expedição a essas cavernas que foi realizada em 1976, em conjunto com a equipe do pesquisador húngaro-argentino lá, o Juan Morix. Como que um astronauta americano, o primeiro homem a pisar na Lua, se interessou por esse tema, que para muita gente é um tema fantasioso, sem fundamento, porque desafia demais a arqueologia e a história convencional? Segundo o pesquisador Philippe Coppens, a expedição que foi organizada por Juan Morix lá em 1976, com o apoio do governo do Equador, precisava de uma figura de ponta para dar credibilidade e visibilidade para esse assunto lá para o Equador. Eles chegaram a pensar em convidar o príncipe Charles, que naquela época tinha se formado ali em arqueologia, mas o Neil Armstrong tem parentesco, ascendência e conexões escocesas, que eram também conexões que o Stan Hall tinha, que era um dos assistentes participantes das expedições com Juan Morix. Então essa conexão escocesa, e talvez a gente pense o quanto isso não pode estar relacionado também às questões ali de maçonaria, esse networking desse pessoal ligado às sociedades secretas, convidaram o Neil Armstrong. Ele se mostrou interessado na participação e estava disposto e foi para a expedição. Então foi constituída uma equipe que incluía 8 espeleólogos britânicos experientes. Espeleólogo é o especialista em cavernas. Eles exploraram minuciosamente a caverna de Los Tayos e conduziram uma pesquisa precisa para produzir um mapa detalhado de Los Tayos. No dia 3 de agosto de 76, quando a expedição estava terminando, o Neil Armstrong entrou no sistema de túneis. Ele ficou 3 dias dentro da caverna e quando saiu ele declarou à mídia que a sua visita ao mundo subterrâneo havia superado a sua experiência na Lua. Na época, os pesquisadores disseram que eles não estavam procurando pela famosa biblioteca de ouro que traria à luz a verdadeira história oculta da humanidade. De fato, os membros dessa equipe não se depararam com a biblioteca. Os biógrafos desses assuntos referentes a Los Tayos acreditam que, assim como foi feito com Eric von Däniken, na exploração que ele tinha já feito com o Juan Morix anteriormente, também nesse caso da expedição com o Neil Armstrong em 76, os guias nativos intencionalmente conduziram a equipe de exploradores por cavernas que o povo Shuar sabia que não levariam à biblioteca de ouro. Se eles tivessem encontrado alguma coisa nesse sentido, é claro que seria a descoberta que alteraria a perspectiva da humanidade sobre a nossa história e origem. E o astronauta Neil Armstrong disse que poderia ter sido a sua segunda grande contribuição para a exploração da história da humanidade. Ainda assim, a equipe catalogou 400 novas espécies de plantas, registrou o achado de uma câmara funerária dentro da caverna onde tinha um corpo sentado. Essa câmara foi posteriormente datada em 1500 a.C. e acredita-se que na época do solstício do verão, o sol iluminava diretamente a tumba, o que sinaliza sua importância para os povos que ali estiveram e principalmente esses conhecimentos astronômicos de um povo de uma civilização muito antiga. Sabe-se ainda que essa expedição acabou extraindo 4 grandes caixotes de madeira lacrados. O conteúdo desses caixotes não foi exposto para os proprietários, que são os nativos ali, o povo Shuar, e esse assunto terminou, segundo um pesquisador espanhol, com tiros ali, uma revolta entre o povo Shuar e esses exploradores lá de 1976. Os integrantes entraram em conflito ali e foram hostilizados pelo povo Shuar, mas saiu-se de lá com esse material e não se sabe o que tinha dentro e para onde isso foi, na verdade. Por fim, o que se conseguiu divulgar ao longo de todos esses anos e com essas expedições a Los Tayos
é que os vestígios mais antigos de habitat nessas cavernas datam do período Paleolítico Superior, entre 48.000 e 12.000 anos antes de Cristo, período no qual a caverna teria fornecido proteção lá no final da glaciação, da Era do Gelo. Aproximadamente ali pelo ano de 9.000 a.C., esses povos, essa civilização que vivia ali na caverna, graças à melhoria do clima na Terra, saiu de lá e se deslocou para o sul em direção a partes do Peru e norte do Chile. Considerando a Era Neolítica, se acredita que a caverna de Los Tayos tenha sido habitada desde 3.000 a.C. por uma civilização pré-povo Shuar, que já utilizava artefatos cerâmicos, porque tem evidências que podem ser vistas inclusive na Universidade de Munique desses artefatos. O povo Shuar guarda a caverna com grande respeito e eles acreditam que ali repousam os espíritos dos seus ancestrais. Até o momento, não há evidências confiáveis de que seja verdade a existência dessa misteriosa biblioteca de metal, que também chegou a ser objeto de interesse de representantes da Igreja Mórmon, porque tem muita similaridade com o relato do fundador Joseph Smith Jr. em relação ao livro de ouro que o anjo Moroni teria entregue a ele e os livros de ouro que se diz que estão escondidos lá na região de Morona, lá em Los Tayos, no Equador. Em 1968, inclusive, os representantes da religião mórmon promoveram a sua própria expedição a essa área. Mas aparentemente o arqueólogo lá, Juan Morix, se negou a apoiar as atividades dos mórmons na época. Ainda assim, mesmo que a gente isole essa questão dos livros de ouro, perduram outros mistérios interessantes sobre a história da Cueva de Los Tayos. As mortes misteriosas relacionadas aos personagens envolvidos nas explorações, como foi a do Padre Crespi, com sinais de esquizofrenia, mas ele é até hoje tratado como um santo lá pelos povos ali indígenas que ele amparou e apoiou no seu trabalho pastoral. Há pouco documentada a morte do próprio Juan Morix em 1991, a morte do Petrônio Jaramillo, que era aquele equatoriano que deu a dica para o Juan Morix sobre a existência de Los Tayos. Esse Petrônio Jaramillo foi morto num assalto em 1998, quando estava chegando em casa. A morte do Julián Aguado, que era um espeleólogo, um especialista em cavernas, então, argentino, que foi o herdeiro do acervo deixado pelo Juan Morix, num acidente de trânsito à noite também, voltando para casa, na Argentina. E uma polêmica envolvendo o interesse de autoridades e empresas, inclusive estrangeiras, em explorar os minérios e petróleo na área de Morona ali, guardada pelos índios. Inclusive, essa área, hoje, está dentro do território que está sendo bloqueado ali nos levantes populares que estão acontecendo atualmente, 2022, lá no Equador. E o inegável impacto das evidências de perfeição tecnológica e intervenção humana de uma época muito remota nas estruturas internas da caverna, como o portal de Morix, e nas dimensões das suas câmaras e nas informações que as pessoas que dormem lá nas expedições recebem em forma de projeção astral, de canalização, de sussurros, como relatado lá pelo Raul Cabreira na sua expedição de 2016, por exemplo, em que inclusive a gente vê as fotografias dos seres elementais, de formações estranhas e sugestivas que aparecem nas fotos de regiões mais escuras da caverna. Então as cavernas e túneis de Los Tayos, lá no Equador, estabelecem-se como mais um importante indício do que pode ter sido uma avançada civilização amazônica que não apenas teria conexões com povos e culturas do Oriente, ou seja, uma própria extensão de toda essa civilização mundial que pode ter tido numa época muito antes do que a arqueologia convencional quer nos colocar. Civilização essa que também teria dominado há muitos milênios vastos territórios ali, desde a América Central até o nosso continente aqui, da América do Sul, e que aos poucos vem dando sinais da sua realidade para os nossos pesquisadores. E você, mente aberta, no que acredita? Acredita que pode realmente ter havido uma civilização pré-incaica que remonta a mais de 200.000 anos e que foi uma civilização que influenciou, na verdade, foi o berço da verdadeira civilização
e pode ter migrado e influenciado o que se considera o berço das civilizações, no caso, no Oriente, na Síria? Você acha que pode ter havido essa civilização global? Boas reflexões e aproveito para agradecer aos membros que já se inscreveram como assinantes apoiadores do Universo Mente Aberta. Muito obrigado! E a você que tem interesse, aproveite, acesse o link aqui da nossa descrição do Clube Uma e torne-se também um membro apoiador do nosso conteúdo para ter acesso a material exclusivo que só é possível divulgar lá na plataforma do Hotmart para evitar qualquer problema de restrições aqui da plataforma do YouTube. Até o próximo episódio, Mente Aberta.